Bom, gente, vamos avançar um pouquinho mais então. E nas aulas anteriores a gente estudou bastante a habilidade o que, né? Do Mindfulness. E a gente compreendeu esses elementos do Mindfulness, que é a observação, a descrição e a participação. E como elas representam esses fundamentos para conseguir concretizar o Mindfulness na vida real. E nessa aula, então, a gente vai avançar para as habilidades como, que respondem justamente a uma pergunta que também é importante, né? Igual à pergunta anterior, que é: de que maneira devemos realizar essas práticas? Então, Marsha Linehan, ela propõe 3 atitudes essenciais para que o Mindfulness consiga de fato ter essas consequências, esses efeitos terapêuticos. Então, quais são essas 3 atitudes? Agir sem julgamento, trazer atenção, né, plena e efetividade. Então, a gente vai falar um pouco dessas habilidades, né, e como que, de fato, elas não modificam o conteúdo da experiência, tá bom? Mas elas transformam a maneira como a gente vai se relacionar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas sensações, os acontecimentos ao redor. Então é justamente essa mudança de postura que favorece aquilo que é a intenção final da DBT, né? Que é a flexibilidade, o equilíbrio psicológico. E tudo isso então vai reduzindo os processos ligados a esses quadros de reatividade emocional e vulnerabilidade biológica. Então vamos lá, vamos avançar para as habilidades como nesta aula. Então, gente, a primeira habilidade consiste justamente em agir sem julgamentos. Então, a nossa mente, ela tende sempre a estar avaliando as coisas, né, que estão acontecendo, classificando coisas, pessoas, situações, e até mesmo a gente fica criando esses mecanismos de avaliação, de julgamento, como bons ou ruins, certos ou errados, adequados ou inadequados, nós mesmos, nossas emoções, nossos pensamentos. Então, embora essas avaliações elas sejam produtos naturais e evolutivos da mente, muitas vezes elas intensificam o sofrimento, quando transforma essas experiências transitórias em definições rígidas sobre quem nós somos e sobre a realidade. Então, a proposta da DBT nessa direção não é eliminar completamente os julgamentos, mas a gente conseguir aprender a reconhecê-los como eventos mentais, sem tratá-los automaticamente como verdades absolutas. Muito parecido com aquela seção do Pensamentos Não São Fatos, do MBCT, do Mindfulness, de uma das disciplinas que a gente trouxe aqui na nossa pós. Então, quando descrevemos uma emoção antes de julgá-la, a gente aumenta a capacidade de compreender com mais clareza e a gente reduz essa probabilidade de responder impulsivamente às interpretações produzidas pela nossa própria mente. Bom, gente, então a segunda habilidade é justamente agir com atenção plena, né? Realizando uma coisa de cada vez. Então, André, o que é exatamente isso? Vamos lá. Então, em um cotidiano marcado por um excesso de informações, múltiplas tarefas, as distrações constantes, né? WhatsApp, Instagram, filhos, tudo. É comum que nossa atenção permaneça fragmentada entre diferentes pensamentos, preocupações e atividades. Então, na DBT, a gente propõe um movimento oposto. A gente procura redirecionar intencionalmente a atenção para aquilo que está sendo feito no momento presente. Então, essa prática melhora a nossa concentração, favorece essa percepção das próprias emoções, reduz o funcionamento do piloto automático. Então, quando a gente dedica nossa atenção completamente a apenas uma atividade, seja uma conversa, seja uma refeição, seja um estudo, seja uma caminhada, a gente amplia a nossa capacidade de responder às demandas com menos impulsividade, né? E com menos ansiedade. A gente permanece mais ancorado no momento presente, evita ruminação no passado e evita também ficar pensando no futuro. Não tem tempo para isso, porque a gente está queimando no momento presente a todo momento. E vamos então para a terceira habilidade agora que a gente está trazendo da atitude, né? Que é agir com efetividade.
Então, a ideia aqui é que em vez de ficar determinando o que é certo, o que é errado, a DBT vai convidar justamente a gente a refletir sobre qual é o comportamento mais útil para alcançar os nossos objetivos e construir a vida que a gente deseja. Então, em muitos momentos, a gente insiste em vencer discussões, reagir impulsivamente, buscar alívio imediato para as emoções difíceis, mesmo quando essas propostas vão produzindo consequências negativas ao longo do prazo. Então, a efetividade, ela amplia essa perspectiva quando a gente consegue priorizar ações coerentes com os nossos próprios valores e a gente consegue, então, alinhar a nossa bússola para o que importa para a nossa vida, né? Para onde estamos indo, para onde queremos ir. Então, se trata justamente de a gente conseguir desenvolver essa flexibilidade, abandonando, então, essas estratégias que não são eficazes, que não são funcionais. Energias gastas que não levam a lugar nenhum. Acho que essa reflexão é sempre boa. Afinal, a energia que eu estou utilizando agora está indo para algum lugar útil? Algum lugar que faz a diferença para a minha vida ou para a vida de outras pessoas? Essa é a reflexão da efetividade. Então a ideia é justamente a gente conseguir ter mais precisão nas nossas ações para reduzir o sofrimento e promover aquilo que importa, uma vida mais significativa. Bom, gente, então para finalizar essa nossa aula, as habilidades como, elas complementam as habilidades o quê? E elas formam em conjunto um núcleo de treinamento do Mindfulness na terapia da DBT, né? Então, a gente observa, a gente descreve, a gente participa para tornar tudo mais significativo em termos daquilo que a gente está fazendo. E quando a gente consegue desenvolver esses 3 elementos, a gente consegue também alimentar o não julgamento, a gente consegue alimentar uma ação mais presente no momento, fazendo uma coisa de cada vez e, sobretudo, agir de maneira mais precisa, mais eficaz, né, mais efetiva. Então, essa combinação fortalece justamente a consciência da experiência no momento presente e vai ampliando a nossa capacidade de autorregulação e reduz as respostas automáticas diante de pensamentos e emoções difíceis. Então, com isso, a gente vai concluir o estudo dos fundamentos do Mindfulness na DBT. Aqui a gente encerrou, então, essa parte dos fundamentos. E na próxima aula, então, a gente vai ter um estudo de caso, teoria na prática, né? De como que essas habilidades vão sendo utilizadas em um caso clínico.